E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e bom, eu já falei pra vocês de todos aí os livros, né, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que eu pretendo ler como meta dos 12 ou 24 livros para esse ano de 2019 e agora eu quero falar pra vocês um pouquinho, conversar de outros projetos que eu tenho e também de HQs que eu pretendo ler durante esse ano. Então vamos acompanhar, eu preciso de indicações de vocês, então por favor acompanhe aqui o vídeo e deixe algumas indicações pra mim nos comentários. Vocês também participam de desafios? Vocês gostam de alguma coisa assim ou não? Fazem pelo menos uma listinha? Se sim, deixa aqui nos comentários, me conta como que é essa organização de vocês aí, porque vai que tem alguma ideia assim, muito sensacional que eu quero seguir também, e daí eu já acabo colocando um desafio a mais na minha lista, já que tá grande mesmo, o que é um desafio a mais, não é verdade? Normalmente eu sempre acompanho muitos desafios, assim, eu sempre vou procurando lá no Face, enfim, no WhatsApp, eu vou procurando grupos para poder participar e ler algumas coisas diferentes, porque eu acho isso realmente muito interessante, né? Fazer umas leituras assim que por motivo normal eu não faria. Então eu acabo sempre conhecendo autores legais, leituras novas, eu acho bem interessante. Então eu tô participando de muito, mas gente, muito, vocês não têm ideia. Acho que eu me empolguei um pouco, porque 2018 foi o ano que eu li mais, assim, de acordo com o Scooby. Então acho que eu acabei falando, putz, vou fazer miséria esse ano, né? Não sei. Se eu conseguir pelo menos manter a média, já tá ótimo. O desafio que eu mais preciso da ajuda de vocês aí é um que eu tô fazendo que chama Volta ao Mundo. Tem um grupo de meninas que eu conheço, a gente conversa bastante pelo Face e também tem um grupo no WhatsApp agora. E por lá a gente tá fazendo esse desafio Volta ao Mundo. Então a intenção é a gente ler autores de países que normalmente a gente não costuma ler. Eu normalmente leio muito, né, Estados Unidos e Inglaterra, acho que é geral, né, todo mundo lê bastante esses dois países, eventualmente aí surge um Canadá no meio, fica nessa linha dos países que falam inglês. Então agora eu tô pesquisando, né, de outros lugares pra ler. Eu já comecei o ano, né, minha primeira finalização de leitura esse ano foi do Gabriel Garcia Marques, então já entrou aí um autor da Colômbia, apesar que eu já tinha lido ele antes, mas enfim, né, uma leitura diferente e se enquadra nesse desafio. Eu preciso então aí autores de países diferentes, principalmente assim, Ásia, África, que eu acredito que são as localidades que eu leio menos mesmo. Então se você conhecer um autor legal, um livro bem bacana aí de um país que não é o mais tradicional da literatura, deixa aqui nos comentários que eu vou agradecer muito a sua indicação. Um outro projetinho também que eu tô seguindo aqui, que eu tô tentando fazer por minha conta, igual ano passado eu tava lendo o Poirot e tava lendo Stephen King, então esse ano eu decidi colocar aqui, eu tenho o box, né, do Sherlock Holmes, eu decidi ler. Só que eu não quero ler tudo de uma vez pra não ficar uma leitura maçante, então esse livro tem 12 contos e 2 histórias, eu vou ler as histórias, né, os 2 romances, eu vou ler eles ao longo do mês mesmo, normal, mas os 12 contos eu decidi ler um por mês. Então, começando agora em janeiro, vou terminar só em dezembro, e aí eu finalizo o primeiro livro daquele box. E aí depois eu vou fazendo a mesma coisa com os outros, eu leio então calmamente, e leio, né, finalizo aquele box lindo. Então eu já vou começar aqui, esse ano vocês vão me acompanhar aí nas leituras do Sherlock Holmes. Um outro livrinho aí que eu pretendo seguir também é esse daqui. Então esse daqui é um guia de leitura sem autores aí, que segundo eles, né, eles indicam a gente pra gente fazer essa leitura. Eu também pretendo ler, então tem alguns autores que eu já li, que daí eu pretendo ler uma segunda obra, alguma outra coisa, e também alguns autores que eu não conheço, que eu nunca tinha visto, enfim. Esse livro aqui é interessante, porque ele vai ter o autor, ele tem uma breve biografia do autor, primeiro, então fala onde nasceu, onde morreu, um pouquinho assim da história dele, e depois alguma pessoa que também fala um relato, conta um pouquinho mais aí da história literária desse autor. Então é interessante, não é um livro que se aprofunde muito em cada autor, mas é um bom guia mesmo, como fala, né? Um guia só para dar uma orientação de algumas leituras diferentes. Então, também pretendo seguir alguns autores daqui. É evidente que eu não vou ler todos os 100, né? Vou demorar, então vai ser um projeto aí para anos, mas vou começar agora ele, então, lendo, nem sei por qual autor, mas enfim, vamos aí. Já pelo Facebook também eu acompanho alguns outros desafios, mas daí eu não vou nem ficar entrando em detalhes porque são vários, tem alguns que o tema só sai no mês mesmo, então acho que nem compensa muito eu ficar falando aqui desses outros temas. Eu também acompanho alguns pelo WhatsApp,
que é mais louco ainda, enfim, que é a mesma coisa. Então, muitas vezes o tema sai no mês, ou então já é um livro estipulado mesmo, uma lista, né, que já foi definida antes. Enfim, então eu acompanho várias coisas e aí conforme eu for lendo nas leituras do mês, eu comento com vocês, né, se foi uma leitura assim, de livre e espontânea vontade, ou se foi para algum desafio, ou as duas coisas, né, porque muitas vezes você lê alguma coisa baseado no tema, mas porque você queria ler aquilo. E agora então, eu quero falar um pouquinho disso daqui com vocês. Olha essa pilha. Então eu vou mostrar um pouquinho das HQs, os quadrinhos que eu pretendo ler durante esse ano. Não tá em nenhuma ordem de nada, e alguns eu já tenho faz bastante tempo, alguns eu comprei no ano passado mesmo, e só fui separando assim e coloquei aqui pra eu ler pelo menos esses, mas pretendo ler mais também, né? Espero que eu consiga. Esse aqui então é o Fan Home, que por algum motivo eu chamo de Fan House o tempo inteiro, mas é Fan Home. Não sei muita coisa, nem vi muita resenha sobre ele, eu vi o livro, achei legal, comprei e já coloquei aí pra ler esse ano. Um pedaço de madeira e aço, que esse daqui eu sei que ele não tem diálogos, enfim, são só os desenhos. Espero que vai ser muito legal, né? Esse livro aqui ele tá bastante comentado, assim, bem comentado, bem, uma crítica muito boa, né? É Pipoca e Nanquim, então vamos ver o que eu vou achar aqui de Um Pedaço de Madeira e Aço. Nunca tava aguada pra comprar, eu comprei e não li, então coloquei agora pra ver se já sai. É o Black Hole. Um outro também que foi super elogiado pra mim na época, eu falei, nossa, preciso comprar, consegui uma promoção super bacana, comprei e nunca li, olha só. E aí já tá, isso já tem, deve ter uns 2 ou 3 anos que ele tá esperando aí, então vamos lá. O Escultor. É grosso? É grosso, mas tudo bem, gente. E daí, não é verdade? Qual o problema de ler HQ grossa? Falando de grossos, então, temos aqui Retalhos, que também acho que tá há mais tempo ainda aqui na estante, mais tempo do que o Escultor. Então vamos lá, Retalhos também é um clássico da Companhia dos Quadrinhos, né? Quadrinhos da Companhia, na verdade. Então, vamos lá, ver o que eu acho de Retalhos. Mais um Pipoca e Nanquim. Então aqui a arte de Charlie Chan Hockey Chai, ou Chai. Acho esse traço dele aqui muito bonito, gosto super. Pra não dizer que não tem nacionais, temos 2 aí. Kumbi, que foi uma bem premiada, né, ano passado. Foi um pouquinho difícil conseguir comprar, mas aí consegui adquirir, então tá aqui, pretendo ler. Que também é super bem comentado e, como eu disse, premiadíssima. Aí pra dar uma aliviada das super grossas, eu coloquei aqui um Turma da Mônica. Esse daqui é o Clássicos do Cinema. Eu sei que esse daqui é uma brincadeira que eles fizeram aí com Star Wars. Eu comprei na época, não sei porque eu não li, mas então tá aqui, vou ler logo logo. Temos aqui também Sem Volta, que eu comprei no passado, ele é lançamento do ano passado mesmo. E agora 2 clássicos, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Pra vocês verem, olha só, eu tenho essa edição, que é a edição mais antiga, já foi relançado numa outra edição com aquela capa prateada, cinza prateada, lindíssima, enfim, tá aqui, eu ainda não li. Então, né, vamos resolver a situação e já vamos ler de uma vez. Afinal de contas, Batman é o que eu mais leio da DC, então eu preciso ler logo essa daqui, que é a minha edição definitiva, né. Na verdade, nem é Batman, é o universo de Batman, eu leio bastante coisas do Coringa. Batman acho que até vai ser a primeira coisa. E essa coisa linda do From Hell. Primeiro de tudo que eu acho essa HQ linda, a capa é linda, né? Toda muito bem feita, muito bem trabalhada. Eu já comecei a ler ela algumas vezes e parei, nunca finalizei. Na verdade eu preciso começar tudo de novo, porque eu já nem lembro mais o começo dela, então tá aqui. Vou começar novamente. From Hell, do Inferno, essa obra maravilhosa aqui do Alan Moore. E o último que tá aqui na minha listinha é um que eu tava muito de olho também ano passado, que é o Refugiados, que saiu pela Dark Side. Eu já tava de olho nele antes de eu ter lido o Diário de Miriam, e aí o Diário de Miriam acabou sendo lançado antes, que eles foram anunciados acho que na mesma época. Eu já tava de olho, aí foi lançado o Diário de Miriam, eu li o Diário de Miriam e eu ainda não tinha conseguido adquirir o Refugiados, e agora eu consegui, então tá aqui. E vai entrar pra lista aí pra eu ler sem falta esse ano. E como vocês podem observar aqui também, tem alguns mangás que estão com a leitura um pouquinho atrasada, né? Então vamos lá, ver se eu
começo a colocar isso em ordem também, começo a ler e avançar um pouquinho mais nas minhas leituras. Pessoal, é isso, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quiser fazer qualquer comentário, pode deixar aqui no vídeo, ou também entrar em contato pelas outras redes sociais. A gente tem o Facebook e também tem o Scooby, as informações estão aqui em cima e nas informações aqui embaixo do vídeo. Obrigada, até a próxima, tchau!